Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Planilheiros Brasil, maior canal de Power BI da América Latina. Eu sou Dirceu Rezende, Microsoft MVP na plataforma de dados, e hoje é a nossa terceira aula do treinamento básico de Power BI e Análise Service. Então, a ideia desse treinamento é mostrar as vantagens de se utilizar o Power BI como uma ferramenta de OLAP, que seria o Análise Service, para entregar performance, segurança e governança dos dados. Essa aula originalmente seria a aula 2, mas como o vídeo acabou ficando muito grande, eu acabei quebrando em duas aulas. Então essa acabou sendo a aula 3 e na próxima aula, aula 4, a gente vai entrar mais na parte de hands-on, de mão na massa, para estar começando a mostrar a vocês como é que a gente desenvolve um cubo do Analysis Service na ferramenta do Visual Studio. Inclusive passando pela parte de publicação, de permissões, criação, modelagem, enfim. Toda a parte para você conseguir criar um cubo no Analysis Service. Então, nessa aula aqui, vou focar em tabular versus multidimensional. Próxima aula, a gente começa o hands-on. Então, se concentra e vamos estudar. Falar um pouquinho sobre modos de armazenamento. A gente sabe que o Power BI, provavelmente a maioria das pessoas que trabalham com Power BI, elas utilizam o modo import, que é quando você busca dados de fontes não estruturadas, como Excel, APIs da web, arquivos de texto, arquivos CSV, até mesmo bancos de dados e cubos, você tem a opção de você fazer o modo import também. O modo import nada mais é do que ele vai ler o dado na sua fonte e vai carregar para dentro do Power BI. Então o arquivo, o dado está fisicamente armazenado dentro do seu arquivo PBX. Se você apagar a fonte de dados de origem, você continua tendo o seu dado disponível dentro do Power BI. Então você tem, por exemplo, 500 megas de dados no Excel ou no seu banco de dados. Você carregou isso para o seu Power BI e o seu PBX vai ter 500 megabytes a mais. Claro que não é exatamente o mesmo valor, porque o Power BI utiliza um modelo de compressão que ele diminui bastante o volume de dados em relação ao original, mas é mais ou menos assim que funciona. Ele copia os dados para dentro do Power BI. Então você tem que ter um recurso de atualização automática para esses dados continuarem sendo atualizados, porque eles não são estáticos. E aí, se você tiver um ambiente local, você tem que ter o gateway. Se for nuvem, o conteúdo já funciona automaticamente, não precisaria do gateway, mas você precisa configurar uma rotina para estar sempre atualizando periodicamente. Na versão Pro, você consegue colocar até 8 atualizações por dia, na Premium até 48. Quando a gente fala em Direct Query, a gente não carrega dado para dentro do Power BI. O dado ele fica todo armazenado na fonte e, na verdade, quem processa esse dado também é a fonte. E a fonte de dados ele processa a informação e retorna para o Power BI somente o resultado. Então, por exemplo, eu tenho uma conexão que eu tenho um banco de dados SQL Server que eu tenho uma tabela de 10 milhões de registros. Eu quero trazer a soma por estado. Então, em vez do Power BI trazer os 10 milhões de registros para dentro da ferramenta, o banco de dados vai fazer essa query, vai rodar essa query, processar e já vai retornar para o Power BI 27 linhas, que são os 27 estados, já com o valor pronto. Então, assim, o poder de processamento do Power BI utilizando o Direct Query é proporcionalmente à capacidade de processamento da fonte de dados. Então, se você tem um banco de dados extremamente rápido e otimizado, o Power BI vai trabalhar com isso rapidamente, não vai ocupar muita memória, porque esse dado não está na memória do Power BI, ele está na origem, e vai ser extremamente rápido, até mais rápido do que você usar o import, porque quando você usa o import, o dado está dentro do Power BI e todo o poder de processamento é o poder de processamento que a sua máquina tem. Você tem um notebook com 2 core e 4 GB de RAM, provavelmente você não vai conseguir fazer um relatório muito pesado, porque o seu computador não vai conseguir processar isso. Mas quando você usa o Direct Query, você tem provavelmente consultando um servidor de banco de dados, que é muito mais, além do software de banco de dados ser muito mais poderoso, geralmente bancos de dados ficam alocados em máquinas mais parrudas, mais poderosas. A mesma coisa o Live Connection. Live Connection e o Direct Query é praticamente a mesma coisa, a diferença é, o Direct Query você só se conecta a bancos de dados relacionais, e o Live Connection você só se conecta a cubos OLAP. Então, basicamente, a diferença entre os dois é quase a mesma coisa, mas essa é a diferença. E como é que eu faço para utilizar o Live Connection? Basicamente,
eu preciso de ter as edições, por exemplo, isso falando de SQL Server, tá, gente? E SQL Server e Analysis Service. Então, para utilizar o Live Connection, eu preciso de ter as edições Enterprise ou Business Intelligence Edition do SQL Server 2012 ou 14. Se você tiver o Standard de 2012 ou 14, você não consegue utilizar o Live Connection. Ou se você tiver a versão Standard do SQL Server 2016 ou superior. Então, se você não tiver atendendo esses dois requisitos, um desses dois requisitos, você não vai conseguir utilizar o Live Connection, e para trabalhar com cubo utilizando o import, eu acho melhor nem trabalhar. Beleza? Então, basicamente, essa é a limitação que a gente tem. Então, tabular e multidimensional. Só para agora a gente vai começar a falar sobre esses dois tipos de modelos de dados dentro do Analysis Service. O modelo tabular, a gente tem a possibilidade de criar novas medidas quando você está consultando dentro do Power BI, ou seja, você tem um Power BI conectado no cubo tabular. Eu consigo criar novas medidas lá dentro do Power BI. Quando eu estou consultando um modelo multidimensional, eu não consigo criar novas medidas. Eu somente consigo consumir essas informações, não consigo criar nada. Lembrando que nenhum dos dois você consegue modificar nem excluir medidas já criadas dentro do modelo. Quando eu quero utilizar um filtro num campo que é do tipo de data, no cubo tabular eu consigo utilizar aquele filtro de data relativa, que é trazer, por exemplo, os últimos 30 dias, os últimos 7 meses, esses filtros em relação à data corrente. Já no cubo multidimensional não tem essa informação, essa opção, eu tenho só a filtragem avançada e a básica. E aqui eu coloquei também no slide todas as diferenças do ponto de vista de recursos entre o cubo multidimensional e tabular. Já vou explicar um pouquinho melhor cada uma dessas diferenças. Isso aqui é a tela do Visual Studio, onde você desenvolve um cubo multidimensional. Então vocês veem que ele tem bastante opção. Você tem que criar o relacionamento, você tem que criar o data source, que é a fonte de dados. Você cria o data source view, que é onde você importa as tabelas do data source para dentro do seu modelo. Você cria o cubo, cria as dimensões, você relaciona elas, cria as medidas utilizando MDX, que é a linguagem. Já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Você tem que associar aqui na Dimensions Usage a dimensão com a fato. Tem a parte de Calculations, onde você coloca as suas métricas, a parte de KPIs, a parte de Actions, as partições, que é onde você consegue segregar melhor a sua base, os seus dados, ou seja, eu consigo criar uma partição por ano para ficar menor o volume de dados de cada partição, e ser mais rápido para processar e para consultar. Tem as agregações, que é onde você consegue já pré-calcular, pré-agregar os valores, já gravar isso num disco para ele ficar mais rápido. Tem as perspectivas, traduções e o browser, que é onde você consegue visualizar. Mas não fiquem muito preocupados com tudo isso que eu falei, porque essa é só a segunda videoaula. Depois eu já vou entrar na parte técnica. Essa aula vai ser um pouco mais teórica, mas a partir da terceira vai ser hands-on, mão na massa. Vai ser somente prática, mostrando como é que você vai criar isso daí. Mas é óbvio que vocês precisam entender um pouco mais a teoria, as diferenças entre cada um dos conceitos, antes da gente começar a colocar isso em prática. Isso aqui já seria a parte da criação de um cubo tabular. Então a gente não tem, é muito mais simples aqui a parte do Solution Explorer. Também utilizo o Visual Studio. E aqui basicamente eu só importo as tabelas de um data source. Basicamente é bem parecido com o próprio Power BI. Inclusive o Power BI herdou essa parte de modelagem do Analysis Service tabular. Então aquele X-Velocity, que na verdade era conhecido como VertPack na versão de beta, né, de desenvolvimento. O nome correto oficial é o X-Velocity. É a mesma engine do Power BI, tanto que eles comprimem bastante por conta disso. E tem muita coisa que é parecida, que vocês vão ver nesse treinamento completo, que é muito parecido do Power BI com a análise justamente por isso. Porque o Power BI herdou muita coisa do cubo tabular. Então vocês vejam que é bem simples, muito mais simples a criação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças, um resumo dessas diferenças aqui, são bastante. Então vamos lá. Quais as vantagens de se utilizar um cubo tabular? É muito mais simples de desenvolver. Então ele é bem próximo do Power BI, é bem rápido de você desenvolver. Uma pessoa que não conhece tanto, em um dia ela já consegue criar o seu primeiro cubo facilmente.
Você consegue utilizar DAX nas medidas. Então, é o mesmo DAX que você tem dentro do seu modelo do Power BI. Inclusive, eu costumo criar DAX dentro do Power BI, que eu consigo visualizar mais fácil. Depois que está funcionando, eu jogo isso para dentro do análise. Então, é muito mais simples. Você pode utilizar M para fazer algum tratamento de dados. Se você precisar, óbvio que é bem melhor você tratar numa ferramenta de ETL, mas se precisar, você consegue utilizar o M. Geralmente, um cubo tabular é mais rápido do que um cubo multidimensional, porque ele utiliza a forma in-memory, ou seja, ele está sempre utilizando, os dados estão sempre armazenados em memória, que é um dispositivo com velocidade muito alta, muito mais alta do que um disco, um HD. E a partir do SQL 2016, a gente começou a ter a possibilidade de utilizar o Direct Query. No cloud também você já tem isso há bastante tempo, mas no local, no on-premise, você tem a partir do SQL Server 2016 o recurso de Direct Query, que aí ele utiliza menos memória, porque ele não fica com isso em memória. Quem vai consultar, na verdade, quando você fizer uma consulta no cubo tabular, quem vai processar, na verdade, vai ser o cubo, vai ser a fonte de dados, que vai ser provavelmente um banco de dados. Embora seja mais rápido você consultar um cubo que utiliza o Direct Query do que você utilizar o Power BI direto com o Direct Query, porque você vai continuar tendo a sua camada semântica e o Analysis Service ainda consegue fazer cache dessas informações. Então é muito mais rápido. Filtros relativos em datas funcionam no cubo tabular, que é o que eu mostrei anteriormente. Você consegue criar novas medidas quando você está consultando isso dentro do Power BI. Você tem um recurso que você pode utilizar tabelas e colunas calculadas. Você consegue criar tabelas dinâmicas também. A contagem distinta funciona muito bem. Para quem já trabalhou com cubo multidimensional, sabe que você fazer uma contagem distinta, ou você faz o modo simples, que é extremamente lento e deixa o seu cubo muito maior, porque basicamente ele precisa meio que duplicar a informação. Então, se você precisa fazer 3 contagens distintas, triplica a informação, 4 contagens distintas, quadriplica a informação. Então, ele fica muito grande e não é performático. Então, assim, usar a forma de shift count do DAX é muito melhor do que fazer a contagem distinta do próprio cubo multidimensional, que você até consegue resolver esse problema que eu falei, utilizando uma modelagem especial e algumas funções DAX, mas não é nada trivial quanto é no cubo tabular. A compressão de dados é muito maior, então estima-se que aproximadamente um cubo tabular ele vai ter 1/10, ou seja, vai ser 10 vezes menor do que o dado original, enquanto o cubo multidimensional vai ser somente 3 vezes menor do que o dado original. Ou seja, geralmente um cubo tabular é 3 vezes menor do que um cubo multidimensional. Ele suporta mais fontes de dados, porque além do OLDB do cubo multidimensional, ele também tem suporte ao DBC. Então ele ganhou uma grande gama de possibilidades de conexão com isso. E ele tem suporte a Row Level Security. Você consegue aquela segurança a nível de linha que você consegue fazer com que um vendedor, por exemplo, só consiga enxergar as vendas da filial que ele trabalha. Quais são as desvantagens do cubo tabular? Ele ocupa muita memória no modelo in-memory, mas como eu falei, você tem a partir do 2016 ou do cloud, você consegue utilizar o Direct Query, mas que dependendo do cenário não vai ser tão performático quanto utilizar o in-memory. Então, para projetos com volumes de dados assim muito gigantescos, na casa de algumas de terabytes de memória, o cubo tabular já começa a ficar inviável, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de capacidade de processamento. E ele não possui relacionamento N para N. Então, ele tem até suporte bidirecional, igual ao do Power BI, mas quando você trabalha com um modelo de dados com muitos relacionamentos N para N, possivelmente, ele não vai ter um suporte muito bom, porque vai ter que criar relacionamento inativo, tratar isso no DAX, então não é tão simples. E quais as vantagens do cubo multidimensional? Ele possui relacionamentos N para N, então ele consegue fazer isso de forma nativa. Ele suporta maiores volumes de dados, porque ele utiliza memória só para fazer cache, só para acelerar o processamento. Mas o forte dele é utilizar o disco. Ele consegue fazer esse swap com o disco muito bem e utiliza a memória para ficar mais rápido, mas se tiver pouca memória, um volume de dados muito grande, mesmo assim você consegue trabalhar. Ele possui suporte à hierarquia pai-filho, que é o Custom Rollup, ou seja, você consegue ter um auto-relacionamento
numa tabela, por exemplo, de funcionário, onde você tem um funcionário é chefe do outro, que é chefe do outro, que é chefe do outro, enfim. Ele tem suporte a write back, que é você conseguir escrever dados no cubo numa dimensão específica para isso, que é muito usado em análise what if, ou seja, você consegue meio que modificar, por exemplo, uma meta dinamicamente no cubo e ver como que seriam os dados com a meta diferente. Power BI, o cubo tabular não tem suporte a isso ainda. Você tem segurança a nível de dimensão e célula. Então, assim, por mais que ele seja mais complexo, um pouquinho de você implementar, especialmente a nível de célula, a segurança a nível de dimensão, ele é bem parecido com o Level Security, então ele é bem simples de fazer, mas ele tem a possibilidade de você fazer também a nível de célula, que é ainda mais granular do que o Row Level Security. Então, para mim, é uma vantagem. A segurança do multidimensional eu acredito que seja melhor do que o do tabular. Você tem suporte a named sets, ou seja, você consegue agrupar valores, por exemplo, você consegue agrupar valores e utilizar esse agrupamento em medidas. Ou seja, você pode ter, por exemplo, numa tabela de estados, você pode agrupar por sudeste, norte, nordeste, ou numa tabela de lojas, você consegue agrupar por interior e capital. Claro que você poderia fazer isso na sua modelagem, óbvio, mas aqui você consegue fazer direto no cubo. Então é mais simples de você trabalhar. Você tem suporte a Aggregations Designs, ou seja, você consegue pré-agregar já os dados e armazenar isso em disco já agregado, então ele fica muito rápido. Claro que ele ocupa mais disco e o tempo de processamento é maior, porque ele é um trabalho a mais que ele tem que fazer, mas é algo que costuma funcionar muito bem. Ele está disponível desde o SQL Server 2008 R2, ou seja, ele é bem mais antigo do que o cubo tabular, que só foi ser disponível a partir do SQL Server 2012. Então, se você trabalha com SQL Server 2008 ainda, já acabou o suporte, deveria estar atualizando, mas você também pode já utilizar o cubo multidimensional. E ele tem suporte a Actions, que são as ações, ou seja, eu consigo fazer para se você clicar, por exemplo, numa determinada célula, por exemplo, você está conectando o Power BI, quando você clicar numa célula, ele já abre, por exemplo, um relatório, uma página utilizando essa célula que você clicou como parâmetro. Então, imagina que você tem lá o nome das filiais numa lista, que você colocou numa tabelinha do Power BI com o valor de venda de cada um. Quando eu clicar no nome da filial, ele abre já um relatório no navegador e já trazendo as vendas linha a linha daquela filial, utilizando, por exemplo, o Reporting Service, uma outra ferramenta. Ele é muito complexo de ser desenvolvido, não tão complexo assim, mas comparado ao tabular, ele é bem mais complexo e demora bem mais para você desenvolver, porque são muitos passos a mais que você tem que fazer para você desenvolver. Medidas com MDX são extremamente complexas. Eu, para falar a verdade, não conheço uma pessoa no Brasil que eu considere especialista em MDX, pelo menos não que eu conheça. Porque é uma linguagem que é bem difícil de você dominar. Você tem que entender muito bem o conceito de cubo. Mas o DAX é muito mais fácil, acho que não tem nem discussão. E eu consigo saber pelo menos 10 pessoas que são especialistas de verdade em DAX. Só no Brasil, não tô nem falando do mundo não. Então assim, o MDX é realmente bem mais complexo do que o DAX. Então isso torna todo o trabalho de você criar um cubo multidimensional muito maior do que você criar um cubo tabular. O multidimensional não está disponível para cloud ainda. Claro que falamos como software, como serviço. Eu consigo subir uma máquina virtual numa cloud, qualquer uma, Google, Amazon ou Microsoft, que é o Azure, e instalar o SQL Server local e eu vou ter um análise service rodando dentro de uma cloud, mas vai ser como um IaaS, né? Infraestrutura como serviço, uma máquina virtual. Não vai ser rodando como um serviço, como o cubo tabular. E é uma tecnologia que não está recebendo tanta atualização mais. Então a Microsoft está focando bem mais no cubo tabular. Então o multidimensional já tem bastante tempo que não recebe uma atualização. E eu acredito que futuramente, o futuro acho que é ser tudo cubo tabular. Então pessoal, eu vou deixar até na descrição aqui um vídeo do Arthur Luiz comentando sobre cubo tabular e multidimensional, para quem quiser realmente se aprofundar. É um vídeo de mais de 1 hora, acho que é 1h30, falando só sobre isso. Então a minha ideia não é transformar vocês em especialistas nessa questão, mas tem esse vídeo do Arthur bem legal, que eu vou compartilhar aqui na descrição, e tem algumas referências que eu também coloquei, tá aqui no slide, mas eu também coloquei na descrição do vídeo, com alguns artigos fazendo essa mesma comparação que eu fiz,
talvez com alguma coisa a mais ou a menos, mas é basicamente uma referência. Espero que vocês tenham entendido bastante agora a diferença entre o Analysis Service Cloud e On-Premise, que é o local. Também a diferença entre os modelos tabular e o multidimensional. Tenho entendido para que serve o Analysis Service, um projeto de BI robusto versus um projeto de BI menos robusto, que é mais um projeto mais simples e mais rápido de você desenvolver. Porque o projeto de BI robusto, ele aguenta um volume de dados muito maior, mas ele também demanda profissionais capacitados, provavelmente ferramentas que às vezes são pagas ou não, e demora muito mais, isso aí é indiscutível. Para você conseguir processar uma grande quantidade de dados, você vai ter que investir um tempo bem grande. Diferente de um processo de um BI mais simples, que você também é um BI mais, digamos, mais simples, mais amador um pouco, mas você consegue, em minutos, já estar conectado na fonte de dados, já começar a extrair relatório, dependendo do que for. É melhor você conseguir entregar algo rápido do que você demorar a entregar algo perfeito. Como diria meu ex-chefe Josinei, o bom é inimigo do ótimo. Então você tem que saber exatamente quando que você precisa entregar o ótimo, quando é que o bom já satisfaz. Porque às vezes é melhor você entregar algo rápido e mais ou menos do que você entregar algo perfeito, que quando você entregar já perdeu o time, já não precisa, não tem necessidade mais de você entregar esse projeto. Beleza, pessoal? Próxima aula, a partir da próxima aula, hands-on, mão na massa, vou ensinar para vocês como é que a gente cria um cubo no modelo tabular, depois no multidimensional do zero, criando um novo projeto, fazendo passo a passo, até a publicação, instalação do gateway, publicação do relatório e tudo funcionando. Obrigado pela paciência de vocês, esse vídeo foi bem teórico, mas é como eu falei, eu preciso passar a teoria antes da gente começar na prática para vocês entenderem os conceitos, o que a gente está fazendo. Tem pouco material desse tipo na internet, então por isso que eu quis trazer aqui para o canal, porque assim, quando você começa a ter projetos de dados grandes com o Power BI, se você não tiver um Analysis Service, ou pelo menos um banco de dados robusto e tunado, já bem otimizado, você vai começar a passar bastante dificuldade. Além dos vários outros benefícios do Analysis Service que eu já citei no vídeo anterior e nesse aqui também. Então pessoal, obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço.